Olá pessoal, mais uma aula aqui de Direito Processual Civil, em continuação à aula anterior. Estamos aqui no artigo 85 do Código de Processo Civil. Estamos gravando com vistas ao concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023, não é isso? Bom pessoal, esta aula aqui, gravada, nós temos também na nossa plataforma Explica Isso Direito, com cursos, onde você pode adquirir o curso completo preparatório para oficial de justiça. Se você assiste por uma outra plataforma ou até mesmo pelo YouTube, aqui no nosso canal Explica Isso Direito, se inscreva em nosso canal, dê uma forcinha pra gente, deixe o seu comentário, o seu gostei, porque assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas e nós ficamos aí mais animados aí de postar mais conteúdo para vocês. Se você assiste essa aula, é bom que você tenha o PDF em mão. Por quê? Ele tem bastante conteúdo, o nosso PDF, é uma verdadeira aula. Muitas vezes, detalhes do PDF a gente não comenta aqui na aula. Ou se comenta, é interessante que vocês tenham o PDF para fazer anotações, tá? São aulas bem completas, bem interessantes e vocês podem encontrar isso também na nossa plataforma em breve. Em breve, lá na nossa plataforma Explica Isso Direito Concursos.com, vocês vão ter condição de adquirir os PDFs relativos ao Código de Processo Civil, ao Código Civil, Código Processual Penal e etc. Tudo aquilo que você precisa para o seu estudo de oficial de justiça. Quer comprar o pacote completo? Também é possível, você vai encontrar esse curso em PDF para você baixar os PDFs lá na nossa plataforma, tá bom? A partir da semana que vem a gente já vai ter disponibilizada a venda desses PDFs. Combinados então? Ótimo lá, mais uma aula, artigo 85, é bastante extenso, né? Ele tem 20 parágrafos, porque essa história de honorários, né? Que é o valor que o advogado vai receber por atuar no processo, tem bastante detalhe, não é? Então vamos lá, artigo 85 diz assim: a sentença condenará o vencido a pagar honorários. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, a sentença condenará o vencido. Quando o juiz dá uma decisão final no processo, é chamado de sentença, né? Ele vai condenar a outra parte a pagar os honorários ao advogado vencedor. É claro que esse pagamento de honorários vai depender, né, se trata de justiça gratuita, tem uma série de situações, mas vamos ver aqui. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Acontece o seguinte, pessoal, o que é reconvenção? Digamos que A esteja processando uma pessoa B. E esta B, ao ler a petição inicial de A, o advogado dela, verifica que, na verdade, A é que tem B é que tem um crédito com relação a sobre esse mesmo fato, tá? Então, esse B vai formular um pedido neste mesmo processo, vai formular um pedido contrário agora de B contra A. Então, veja, não é A que está processando B apenas, agora é A que processa B e B que processa A no mesmo processo. Sem que, por exemplo, B esteja sofrendo um processo de A. Aí ele procura um advogado e o advogado entra com um processo contra A pelos mesmos fatos, motivos, pela mesma razão. Não é necessário. O advogado B vai apresentar uma defesa chamada contestação e, ao mesmo tempo, um pedido contrário a A no mesmo processo. Esse pedido contrário se chama reconvenção. E quando o juiz der a sua sentença, ele vai dizer se A deve algo a B e vai ter que apreciar os pedidos de B, ver se B ou A deve um ao outro. Então, como se fosse dois processos num só. E agora A, na sua réplica à contestação, ele tem que apresentar uma contestação do pedido de B em relação a ele.
Reconvenção, então, é quando uma das partes se volta contra a outra no mesmo processo, tá? Não apenas se defende. Bom, são devidos honorários advocatícios na reconvenção. Então, por exemplo, quando A está processando B, se ao final do processo, ao ganhar A ganhar a causa contra B, o advogado B vai... O fulano aqui, né, o processado B, vai ter que pagar os honorários que o juiz estipular, por exemplo, ao A. Agora, se tiver também um pedido de B em relação a A e B ganhar, então quem vai pagar os seus honorários aqui de B vai ser o A, tá? No cumprimento de sentença, então muitas vezes se entra com uma ação, a ação se chama cumprimento de sentença e é um advogado, né, que vai entrar com essa ação. Nesse caso, quando ele entra com cumprimento de sentença, ao ser cumprida, a outra parte pode ser condenada em pagar os seus honorários daquele advogado que entrou. Ok? Na execução é a mesma coisa. A execução é quando eu tenho uma sentença e eu vou executar porque ela é líquida, certa. É mais ou menos que fosse o cumprimento da sentença, mas é uma, digamos assim, não é bem isso, mas é um outro processo de execução. Resistida ou não, ou seja, mesmo que a pessoa processada, por exemplo, o exequente é o A e o executado é o B, tá? Na execução, você tem o exequente, e o executado. O executado, certo? Exequente e executado. Quando o exequente entra com um processo de execução, é possível que o executado seja intimado, por exemplo, num prazo de 15 dias, a entrar com uma impugnação a essa execução. Mesmo que ele não apresente a impugnação, esse advogado exequente aqui ele vai fazer jus aos honorários, mesmo que não haja uma disputa propriamente entre eles. Recursos interpostos, ou seja, recursos que são interpostos e que, por exemplo, vai esse processo para um outro tribunal, por exemplo, também cabem honorários aí, cumulativamente ou não. O que é cumulativamente ou não, pessoal? Pode ser que o advogado faça jus aos honorários do processo que está em andamento lá na vara competente, no juízo competente, e também ele vai fazer jus a honorários por conta do recurso que ele entrou e que vai para um outro e que vai para um tribunal, por exemplo. Então pode ser que ele faça jus aos honorários anteriores por ter atuado no processo até um ponto e depois de um ponto até o recurso que foi para um tribunal pode ser cumulado, não é? Ok? Muito bem. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre um mínimo de 10% e máximo 20% sobre o valor da condenação. Lembra que a litigância de má-fé, que a gente viu em artigo anterior, era 20% sobre o valor da causa, o valor da condenação? Então, no caso de honorários, é de 10% a, no máximo, 20% sobre o valor da condenação. Ou do proveito econômico obtido, porque muitas vezes o valor da condenação não é bem obrigatoriamente o proveito econômico de determinados processos, tem proveito econômico e não valor de condenação. Não sendo possível mensurá-lo, ou seja, não sendo possível calcular, mensurar é calcular, né? Obter esse valor, vai ser sobre o valor atualizado da causa. Então, se o proveito econômico não for possível calcular esse valor do proveito econômico, vai ser sobre o valor da causa. Então, nós temos 3 situações. De 10% a 20% dos honorários vai ser sobre o valor da causa, ou o proveito econômico obtido, ou o valor da condenação. A ordem, pelo que está aqui, é valor da condenação, proveito econômico e, se não for possível, né, calcular aí o valor da causa atualizado, tá? Inciso 1. Olha, atendidos o quê, né? Por que atendidos? Porque a lei fala que tem um mínimo de 10% e no máximo 20%. Então, baseado em que o juiz vai dar honorários de 10%, 11%, 12%, 15% ou 20%?
ele vai ter que se basear no seguinte: o grau de zelo do profissional, o quanto esse advogado trabalhou e o cuidado com o qual ele trabalhou, né? Se ele foi um advogado diligente, que cumpriu bem o seu papel. Segundo, o lugar de prestação do serviço, ou seja, que tipo de processo? Era um processo, por exemplo, em que o advogado era de uma cidade e teve que atuar em outra. Né? Onde aconteceu isso? 3. A natureza e a importância da causa. Natureza da causa, que era uma ação de execução, de cobrança. Uma ação de execução, pessoal, é muito mais trabalhosa, muitas vezes, de uma de execução. Pode ser que uma ação de execução seja também muito trabalhosa do que uma ação de cobrança. Então, vai depender da natureza e a importância da causa. Ou seja, vai depender do quão aquele processo era um processo relevante para aquela pessoa, porque pode envolver os direitos de uma criança, de um adolescente, de um idoso, ou de uma instituição, enfim, tem uma causa social envolvida, na importância da causa. 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ora, um processo longo, né? O juiz, muito trabalhoso para ele, o juiz não vai ter coragem ele vai dar o máximo, os 20%, né? Certo? Parágrafo 3º, continuando aí, são 20, hein? Nas causas em que a fazenda pública são os cofres públicos, né, pessoal? É o órgão público que trata da arrecadação de impostos, né? A fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Veja, nas causas em que a fazenda pública for parte, os honorários são diferentes. Mínimo, então, no caso de fazenda pública ser parte, mínimo de 10% e máximo 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando se tratar de uma causa que tenha valor de até 200 salários mínimos, certo? Hoje daria 100 salários mínimos seria 130, 260, 270 mil reais. 2. Mínimo de 8% a 10%. Então, veja, se a causa tiver no máximo lá 260 mil reais, 200 salários mínimos, o juiz pode dar os honorários na base de 10% a 20%. Já se a causa for acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos, ou seja, uma faixa bem extensa, vai ser de 8% a no máximo 10%. Então aqui é de 10% a 20%. O inciso 2 é de 8% a 10%. E o inciso 3 que mínimo de 5% e máximo de 8%. Mínimo de 5% e máximo de 8%, se o valor da causa, né, o valor da condenação, desculpe, ou proveito econômico, no acima eu falei valor da causa, proveito econômico, né, ou até de 2.000 a 20.000 salários mínimos. Nesse caso, é de 5% a 8%. Se o proveito econômico ou condenação for entre 20 a 100 mil salários mínimos, então é no mínimo de 3% a no máximo 5% sobre esse valor. E nas causas ou valores de condenação, né, e proveito econômico acima de 100 salários mínimos, ou seja, é para lá de milhão, né, muitos milhões, é de 1% a no máximo 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Então, vejam que essas faixas aqui, eu não sei se isso vai ser exigido no concurso, né? A gente não tem como saber, não tem bola de cristal. Não é o assunto mais pertinente ao oficial de justiça, não é mesmo, né? Mas tá aí, a gente precisa estudar. Parágrafo 4º. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, ou seja, hipóteses previstas no inciso 1, no 2, no 3, no 4 e no 5,
Os percentuais previstos nos incisos 1 a 5, lembra do 1 a 5? Era de 10 a 20, de 8 a 10, né? Depois de 5 a 8 e depois de 3 a 8. Esse é do 1 ao 4. Devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Sentença líquida é aquela que tem um valor já calculado, determinado, tá? 2. Não sendo líquida a sentença, quando a gente fala em liquidez de sentença, pessoal, é porque uma determinada pessoa, A contra B, o B foi condenado a pagar lá 20 mil reais, 20 salários mínimos, sei lá. Certo? Muito bem, isso é uma sentença líquida. Agora, pode ser que a pessoa seja condenada a fazer a poda da árvore ou cortar aquelas árvores que estão deixando seus frutos podres e folhas sujando o terreno de um vizinho, coisa do tipo, ou restituir uma quantidade de animais. E aí a liquidez, o valor disso não é líquido, né? Não é tão fácil assim de ser calculado, não está lá explícito, tá? Essa é um exemplo. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos do inciso 1 a 4 somente ocorrerá quando liquidado o julgado, ou seja, quando esse valor da sentença estiver líquida, né? Já se saiba o valor. 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar, ou seja, calcular o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sob o valor atualizado da causa. A gente viu isso anteriormente, fica valendo também para o parágrafo 3º. 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada é dada, né? Exarada, dada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão da liquidação, né? Que diz qual é o valor exato da condenação. Salário mínimo. Ao falar salário mínimo, estamos falando do salário mínimo nacional, né, pessoal? Porque tem estados que adotam valores distintos para o salário mínimo. Esses foram os incisos relativos ao parágrafo 4º. Vamos para o parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. Pessoal, explicando isso daqui, olha. Quando a condenação contra a fazenda pública, lembra que tudo isso daqui diz respeito quando estiver envolvida a fazenda pública, tá? O benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa forem superiores ao valor previsto do 1 do parágrafo 3º, ou seja, a fixação do honorário deve observar a faixa inicial de 10% a 20%, e naquilo que exceder a faixa subsequente de 8% a 10% e assim sucessivamente. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O valor previsto, voltando aqui, ó. O valor previsto de honorários é o seguinte: mínimo de 10% e máximo de 20% quando for até 200 salários mínimos. Então, o que está dizendo lá, ali abaixo que a gente está vendo? Que digamos que o valor do proveito econômico da condenação, o valor da causa, seja de 100 mil salários mínimos. Muito bem. O juiz vai dar de 10% a 20% de honorários sobre 200 salários mínimos, certo? Ele vai dar o que exceder de 200 a 2 mil salário mínimo. O que exceder, ele vai dar a porcentagem aqui. No 3, que é de 2 mil a 20 mil salários mínimos, o que exceder daqueles anteriores, e assim por diante, tá? Então, não é que o juiz vai dar, por exemplo,
3%, porque é o que está previsto aqui, ó, mínimo de 1% e máximo 3% sobre o valor da condenação. O valor da condenação foi 100 mil salários mínimos. Ele não vai dar 3% sobre 100 mil, tá bom? Ele vai dar sucessivamente em cada uma das faixas sobre o valor de cada uma das faixas. Então, olha só. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda, o benefício econômico obtido pelo vencedor, o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1, ou seja, superior, né, a 200 salários mínimos, a fixação de percentual de honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente. Então, o juiz vai dar 3%, vai ser 3% sobre o valor que exceder os 200 salários mínimos até 2.000, 3% do que for de 2.000 a 20.000 e 3% do valor de 20.000 até 100.000, tá certo? Dessa forma, não é 3% sobre os 100.000 salários mínimos, ok? Ele vai obedecer sucessivamente. Muito bem. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão. Então, os limites independem do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência de sentença sem resolução do mérito. Ou seja, mesmo que o advogado entre com ação contra a Fazenda Pública e no fim tenha uma sentença que não resolva o mérito, que não diz quem tem razão no quê, os valores ainda serão pertinentes, tá bom? Parágrafo 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da casa for líquido ou liquidável, ou seja, possível de ser calculado facilmente, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º desse artigo. O que é a apreciação equitativa? É uma apreciação subjetiva feita pelo juiz. Então, quando o valor da condenação do proveito econômico, o valor atualizado para fins de honorários, nos termos do parágrafo 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa. Não pode o juiz usar critérios subjetivos, ou seja, que vem dele próprio, da cabeça dele, da interpretação dele, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 8º desse artigo que a gente não viu ainda, tá? Porque lá vai dizer uma situação em que ele pode, o juiz, ser subjetivo. Caso contrário, ele vai ter que atender aos ditames da lei, do que está previsto aqui pelo CPC. E ele não pode fazer seu bel prazer só pelo que deu na cabeça dele, tá? Então, é isso que é a apreciação equitativa. 7º, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quem seja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Veja, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença, tá? Estamos falando no cumprimento da sentença, certo? E não na condenação. No cumprimento de sentença, não cabe honorários se esse valor fizer parte daquele valor que não está dentro do mínimo em que a Fazenda Pública é obrigada a pagar em prestação única num prazo aí de 30 dias, por exemplo. Vai para precatório. Precatório é uma fila, né, de pagamento quando for previsto no orçamento estadual, federal ou municipal, né? Quando, então, o orçamento público prevê determinadas quantias, valores que serão destinados a pagamento de condenações criminais do passado. Não são pagos imediatamente. Por quê? Porque o cofre público tem arrecadação limitada ano a ano. E ele não pode pegar todo o valor
que ele foi condenado e pagar, porque faltaria dinheiro para pagar os servidores públicos, para pagar as obras públicas, não é? E o andamento do serviço público ficaria impossível. Então, há limites de pagamento, por isso os precatórios. Oitavo, lembra que lá no sexto mencionou o oitavo como sendo uma exceção, né? No caso das decisões equitativas, apreciação equitativa, que é aquela subjetiva. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou seja, não dá para calcular, ou é muito pequeno, ou ainda, quando o valor da causa é muito baixo, o juiz fixará o valor do honorário por apreciação equitativa. Ou seja, o juiz vai dar um valor de condenação subjetivo, que ele entende que seja um valor justo para pagar ao advogado. Por quê? Valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico é muito baixo. Ele não vai poder dar uma decisão que pague lá R$100 para o advogado, né? Isso não é nem salário, é uma ofensa. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 8º-A, né? Parágrafo 8º desse artigo, para fins de fixação equitativa, ou seja, aquela que é subjetiva, né? Que o juiz vai julgar o que seja melhor, sucumbenciais é porque aquele que perde, viu, pessoal? Sucumbencial, sucumbir é perder, sucumbir é estar na mão de outro, né? Perder, né? Honorários sucumbenciais é aquele que é pago pela parte que perdeu. O juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatício ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Por quê? Porque, pessoal, não pode o advogado receber menos do que uma tabela mínima prevista pela OAB, né? Como eu disse, não seria honorário, seria esmola. Parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, então, na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Então, quando uma indenização, né, tiver prevendo prestações mensais, todas as que venceram e mais 12 vincendas, ou seja, que vão vencer ainda, vai entrar no cálculo para o cálculo dos honorários que o juiz vai estabelecer. Parágrafo 10º, né? Nos casos de perda do objeto, ou seja, o motivo pelo qual se entrou com a ação era se conseguir a devolução daquele carro. E o carro simplesmente foi devolvido, perdeu o objeto. Ou seja, não há uma razão de ser daquele processo existir. Os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Ou seja, quem que deu motivo para aquele processo acontecesse? Foi o A? Foi o B? É ele que vai pagar. O 11º parágrafo. O tribunal, ao julgar um recurso, quem julga recurso é sempre um tribunal, né? O juiz singular, que é um único juiz, dá uma decisão. Como funciona o duplo grau de jurisdição, alguém apela dessa sentença, vai para um tribunal. E ali é um colegiado de juízes, que vão decidir. Então, o tribunal, ao julgar um recurso, majorará, né? Ou seja, aumentará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ou seja, naquela instância superior, observando conforme o caso o disposto dos parágrafos. Vem esses dois símbolos aqui porque é plural, viu, pessoal? Parágrafos, segundo a sexto, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral, ou seja, de maneira geral, da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então, mesmo o tribunal tem que obedecer os limites impostos lá pelo parágrafo 2º e 3º que a gente estudou.
Parágrafo 12º, né? Os honorários referidos no 11º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive a prevista no artigo 77, tá? Tá lá atrás, só vocês voltarem que a gente já estudou isso na aula passada. Os honorários advocatícios mencionados no 11º, os fixados, né, em grau recursal, são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, incluindo as taxas. Então, lembrando que é o caso do honorários sucumbenciais, decisão do tribunal. 13º, as verbas sucumbenciais, ou seja, os valores, né, arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento da sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para os efeitos legais. Então, as verbas sucumbenciais arbitradas em embargos, execução, rejeitados ou julgados improcedentes em fase de cumprimento de sentença, né, serão acrescidas no valor do débito principal. Então, tem o fulano A que entrou com uma execução de sentença, né, contra B. B entra com embargos à execução. E esse embargo vai lá, por exemplo, ao tribunal, certo? E esse tribunal rejeita ou julga improcedente aquele embargo. Ora, A tinha uma execução contra B, certo? Aquele valor que A tem como crédito vai ser acrescido agora dos honorários sucumbenciais por conta de B, né, ter sido rejeitado os seus embargos ou ter os seus embargos julgados improcedentes. Ele entrou com recurso, mas o seu recurso não foi procedente, ele perdeu. Então ele vai ter que pagar honorários sucumbenciais. Esse valor dos honorários vai entrar no valor da dívida principal aqui que o A está cobrando de B. Parágrafo 14º. Estamos chegando quase no 20º. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Sabe o que é isso, pessoal? Natureza alimentar significa que a pessoa vai ser intimada a pagar, por exemplo, sob pena de ser condenada à prisão, se tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vedada a compensação. Não pode ser compensada, ou seja, se A foi condenado a pagar honorários sucumbenciais a B e B condenado a A tem que pagar a B o que é devido e B pagar a A o que é devido, não pode descontar o valor que ele tem de crédito em cima do que ele tem a receber. Tá claro isso? 15º. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam sejam efetuados em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese do disposto no parágrafo 14º. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados, ou seja, ele pode abrir mão dos honorários advocatícios e determinar que esse seja pagado à classe de advogados a que lhe pertence. 16º. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, um valor exato, né, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. É importante ter a data de início dos juros moratórios, porque senão vai ficar aquela dúvida, né? Honorários, sei lá, advogado, enfim, a condenação de honorários sucumbenciais foi de R$10.000. Muito bem. Mas passa o tempo, tem que sofrer acréscimos de juros. Mas quando é que vai contar o início do prazo para computar os juros? Do trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É aquela decisão onde não cabe mais nenhum recurso. É ganhar definitivamente mesmo a ação.
17º. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Então, mesmo que o advogado esteja atuando na sua própria causa, quanto à fazenda pública, por exemplo, mesmo assim, ele ganhando a ação, ele tem direito de receber os honorários pelo serviço que ele prestou para si mesmo. 18º. Caso a decisão transitada em julgado, né, aquela que não cabe mais recurso, seja omissa, ou seja, não mencione quanto ao direito aos honorários ou não mencione o valor, é cabível ação autônoma, ou seja, aquele advogado pode ele entrar com uma ação agora de execução de honorários, ok? E cobrando os honorários de B, que é quem perdeu a causa. Não se processa no próprio processo, mas ele pode entrar com uma ação ele mesmo de honorários. Isso é muito comum, inclusive. Parágrafo 19º. Os advogados públicos perceberão, ou seja, receberão. Perceber, pessoal, não é perceber no vocabulário que a gente está acostumado. Eu percebi que aquilo aconteceu. Não. Perceber aqui é receber. Os advogados públicos receberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Então, veja, advogado público, mesmo aquele advogado que é o procurador do município, o procurador do estado, ele tem direito a honorários sucumbenciais. E quer saber? Essa previsão aqui do CPC tem feito com que advogados recebam aí, mesmo trabalhando no serviço público, além do seu salário, uma quantia razoável aí por conta desses honorários de sucumbência. Ok? Há casos até de prefeituras que retiam os honorários sucumbenciais para os seus próprios cofres e que foram condenados a devolver aos seus advogados quantias milionárias, viu? Aos seus procuradores. O disposto no parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º até o 10º deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial, ou seja, aquela em que o juiz arbitra o valor, né? Perfeito? Então, pessoal, esse foi o artigo 85, né? Bastante longo, eu sei, mas importante aqui para a gente entender um pouquinho sobre essa questão dos honorários. Bons estudos para vocês, não percam aí a nossa próxima aula a partir aí do artigo 85, seguindo no CPC. Um abraço para vocês, pessoal. Não se esqueça aí, deixa o seu like, se inscreva aí. Pessoal, não custa nada se inscrever. Não vai tirar nenhum pedaço não e você ajuda a gente, tá? Deixa o seu comentário, bom? Quiser comprar o PDF, explica isso direito concursos.com a partir da semana aí do dia 24 de julho já vai estar disponível para vocês adquirirem os PDFs, tá? Um abraço, tchau, tchau. Explica isso direito concursos.com.